Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja bem feliz com Jesus. Pronto, mais uma leitura bíblica diária. Hoje estamos no nosso dia 241. Vamos ler Ezequiel de 21 a 23. Amém? Vamos orar e a gente já inicia a leitura, então. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua infinita graça, bondade, misericórdia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque mais uma vez estamos na Tua presença para aprender um pouco mais de Ti através da Tua palavra. Fale conosco, fala no nosso coração. É isso que eu te peço, Senhor, nesta hora eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Ezequiel 21, assim diz a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem. Comece a gemer diante deles, com o coração partido e com amarga tristeza. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, você dirá: por causa das notícias que estão vindo. Todo coração se derreterá e toda mão penderá frouxa. Todo espírito desmaiará e todo joelho se tornará como água de tão fraco. E vem chegando, sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor, uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como um relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o seu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Lamente-se, pois, bata no peito. É certo que a prova virá, e que acontecerá se o cedro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir? Palavra do soberano, o Senhor. Por isso, profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra. Que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para matança, para grande matança, avançando sobre ele todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e muitos sejam os caídos, coloquei a espada para a matança, junto a todas as suas portas. Ela foi feita para luzir como um relâmpago. É empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as 2 partindo da mesma terra. Em cada uma delas, coloque o marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas e a outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco.
Isso parecerá um falso presságio aos judeus que tinham feito uma aliança com juramento. Mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo que fazem, por isso vão ser levados prisioneiros. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, seu dia chegou, esta é a sua hora, a hora do seu castigo, assim diz o soberano Senhor. Tira o turbante e a coroa. Não será como antes, os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, uma desgraça. Eu farei uma desgraça. Não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga assim. Assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago, a despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês. Ela será posta no pescoço dos ímpios que devem ser mortos, e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha. No lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu os julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Capítulo 22. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você a julgará? Você julgará esta cidade sanguinária? Então confronte-as com as suas práticas repugnantes e diga, assim diz o soberano, o Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma para derramar sangue sobre o meio de por si contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou ao fim dos seus anos. Por isso, farei de você um objeto de zombaria para as nações e de escárnio em toda a terra. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado o pai e a mãe, oprimindo o estrangeiro e maltratando o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem no santuário dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de suas menstruações. Um homem comete adultério com a mulher de seu próximo. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. E outro desonra o pai, desonra sua irmã, filha do próprio pai. Eu sei, em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma nas outras contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará? Ou as suas mãos serão fortes para que eu vou fazer no dia em que lhe der o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espada espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha
não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém. Assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo, estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo da minha ira na indignação. Também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramaria minha ira sobre vocês. De novo a palavra do Senhor veio a mim, e ele disse: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tinha chuva nem aguaceiros. No dia a dia da ira, há nela uma conspiração de seus príncipes. Como um leão que ruge ao despedaçar sua presa, devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como os lobos, que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica a extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que o Senhor, de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 23. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho... Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá e a sua irmã Olibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria, Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição